Caríssimos alunos da Escola Wanda da Silva Pinto, segundo ano do ensino médio, turma 208, professor Gilson com mais uma videoaula para vocês. Nessa oportunidade estudaremos o cálculo de determinante de uma matriz de ordem maior que 3. Nós vamos estudar o Teorema de Laplace, que nos possibilitará calcular determinantes de matriz com ordem maior que 3. Sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar o estudo que vos é proporcionado. Esse conteúdo agora é a última parte do conteúdo de matrizes. Então é a terceira parte para a terceira atividade. Quer dizer, logo que a gente encerrar, logo que a gente acabar com esse conteúdo aqui, a gente já entra com a terceira atividade. Aí teve primeira, segunda, terceira atividade e a gente se prepara agora já para avaliação, né? Então eu vou lançar a terceira atividade para vocês após explanar esse conteúdo. Bom, então aqui na nossa apostila nós temos aqui o item 10, cofator de um elemento AJ. Então o que é o cofator de um elemento AJ? É um número, cofator é um número que está relacionado a um elemento da matriz. Então o cofator ele é individual, cada elemento da matriz tem o seu cofator. E ele diz assim, ó, cofator de um elemento AJ de uma matriz quadrada, aí a gente já vê que ele só funciona para matriz quadrada. É o resultado do produto de menos 1 elevado a i mais j, sempre vai ser menos 1 no parêntese, e aqui em cima o i e o j da posição do elemento que eu estou calculando, o cofator, multiplicado pelo determinante dij. Como é que é esse determinante dij? Ele é obtido pela eliminação da linha e da coluna do elemento AJ. Pessoal, eu sei que parece complicado quando você vai ver nessa teoria, mas quando você vê o cálculo, você vai ver que é bem tranquilo. Então, em resumo, a fórmula é essa aqui, ó. Cofator de um elemento AJ é menos 1 elevado a i mais j. Veja só, esse i e j é da posição do elemento. Se, por exemplo, o elemento está na linha 1, coluna 1, ele é 1. I é 1, J é 1. Então aqui em cima vai ficar 1 mais 1. E esse dij é o determinante do que sobra. Eu elimino a linha, elimino a coluna, e o que sobra eu monto uma matriz e calculo o determinante, que é esse dij aqui. Então, por exemplo, e para que serve esse cofator? Primeiramente, o cofator é só um número ligado a um elemento. Pronto. Então, nós vamos aplicar essa ideia do cofator no teorema de Laplace para calcular determinante de matrizes. Aí você fala assim, professor, mas a gente não já viu a regra de Sarri? A regra de Sarri só funciona para matriz de ordem 3. Se a matriz for maior do que 3, a gente não consegue aplicar Sarri. Então, o teorema de Laplace ele serve para calcular o determinante de qualquer matriz quadrada. Ele expande o teu conhecimento em determinante. Então você sai aí do universo de determinante limitado com matriz de ordem 3 e você passa a poder calcular qualquer determinante. Então, para eu entender bem como utilizar o teorema de Laplace, é importante que eu saiba como calcular o cofator, porque eu vou aplicar isso aí. Por isso nós iniciamos com cofator. Aí, aqui no exemplo, matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 3, e nós vamos calcular o cofator de alguns elementos. O primeiro elemento que nós vamos calcular o cofator é do A1, é esse elemento aqui. Então, como eu faço para calcular esse cofator? Eu vou pegar cof de A1, quer dizer, cofator do elemento A1, veja só, J é 1, I é J, I é 1, J é 1. Por isso que aqui em cima vai ficar 1 mais 1. Percebe esse I mais J que ele fala aqui em cima? É esse I e esse J aqui. Tanto que a setinha está te indicando. Ó. Olha aí. Ó. E agora, então, menos 1 elevado ao I mais J, que é a posição do elemento. Aí eu elimino a coluna
e a linha e pego o que sobra aqui. Ó. Esse que sobra eu monto um determinante aqui, uma matriz. Aí eu calculo o determinante dessa matriz. E aí multiplico pelo resultado dessa potência aqui, no caso aqui foi 1, e esse é o cofator. Olha, por exemplo, aqui o cofator do elemento 2,1. Cofator do elemento 2,1. Então, quem é o 2,1? É linha 2, coluna 1. Esse elemento aqui, ó. Então vai ficar com menos 1 elevado a 2 mais 1, que a posição dele é 2,1. Eliminando a linha e a coluna do elemento, sobra 2 e 3, 4 e 5. 2 e 3, 4 e 5 é a matriz que eu monto aqui. Vamos ver isso aqui no quadro. Então, aqui no quadro, eu tenho a matriz A, matriz quadrada de ordem 3, e vou calcular o cofator desses elementos aqui. Então, eu vou começar com esse elemento aqui. Esse. Que elemento é esse aí? Linha 2, coluna 2. Então, a posição desse elemento aqui, linha 2 com a coluna 2. Então, é o elemento A22. Eu vou calcular o cofator do elemento A22, ok? Desse elemento aqui. Então, o que eu faço? Sempre vai ser menos 1 aqui no parênteses. Por isso que primeiro eu determino de quem eu quero calcular o cofator. Como é do elemento A22, então o I é 2 e o J também é 2. E esses dois elementos que eu vou colocar aqui em cima, o I mais o J, vezes a matriz do que sobra. Então sobrou o quê? Quando eu vou eliminar dele a linha dele e a coluna dele. Olha. Então eu elimino a linha e a coluna. E sobrou o quê? 1, 3, 0, 5. 1, 3, 0, 5. Agora você efetuou esse cálculo aí. Ó. Então o cofator de A22 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 2. Menos 1 elevado a 2 mais 2, que é 4, vezes. Aqui é determinante, por isso que eu já coloquei as duas barrinhas. Então, diagonal principal, 1 vezes 5, menos diagonal secundária, 3 vezes 0, 0. Então, o cofator do elemento A22 é menos 1 elevado à quarta. Veja só, menos 1 elevado ao expoente par sempre dá um positivo. 5 menos 0 dá 5. 1 vezes 5, 5. Então, nessa matriz quadrada de ordem 3, que é a matriz A, o cofator do elemento A22, que é esse elemento aqui, é 5. Vamos calcular o cofator de mais uns elementos aí dessa matriz. Então, agora nós vamos calcular o cofator desse elemento aqui. Então, quem é esse elemento? Linha 1, coluna 2. Então, cofator de A1, 2. Aí. Linha 1, coluna 2. Elemento A1, 2. Então, o cofator dele vai ser menos 1, 1 mais 2, vezes. Agora aqui eu vou eliminar a linha e a coluna dele e colocar o que sobra aqui dentro. Então, eliminando a primeira linha e a coluna do meio, aqui, ó, olha o que sobra. Eu vou eliminar isso aqui, ó. Então, eu elimino a linha e a coluna do elemento que eu quero calcular o cofator. Ele vai estar numa linha e numa coluna. E o que sobra, eu monto a matriz. Então, menos 1, 0 e 5. Então, o cofator do elemento A1, 2 vai ser igual a menos 1 elevado à terceira, olha, 1 mais 2 dá 3. Menos 1 elevado a
um expoente ímpar, vai dar menos 1. Vezes. Aí eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Ó. Menos 1 vezes 5, menos 5. 0 vezes menos 1, tudo multiplicado por 0 dá 0. Então aqui vai ficar menos 1 vezes menos 5 menos 0, menos 5. Menos com menos dá mais, 1 vezes 5, 5. Então, o cofator do elemento A12 da matriz A, 5. Só isso? Vamos calcular agora o cofator desse elemento aqui. Veja, eu consigo calcular o cofator de qualquer elemento da matriz. Então, calculando o cofator desse elemento. Que elemento é esse? Vamos ver. 1, 2, 3. Então, o cofator do elemento A3, a linha dele é 3. Vamos ver a coluna. 1, 2, 3. Então, do elemento A3, 3. Ou seja, o elemento que está na linha 3, coluna 3. Então vai ser o quê? Sempre eu vou usar menos 1. E no expoente, I mais J. 3 mais 3. E o que sobra? Então agora eu vou eliminar a coluna e a linha dele, né? Então eu eliminei a coluna e a linha do elemento e sobrou isso aqui, ó. Isso que sobra, eu monto uma matriz. 1, 2, menos 1 e 3. Então essa matriz de ordem 2 é essa aqui, ó. Aí vai ficar menos 1, aqui vai dar 6. 6 é par, então vai dar 1 positivo. Aí diagonal principal, 1 vezes 3 dá 3, menos diagonal secundária. Aqui vai dar menos 2. Né? Veja só, toda vez que eu vou multiplicar a diagonal secundária, eu já coloco logo menos aqui na frente. Ó. Então aqui dá menos 1 vezes 2, então vai dar menos 2. É o menos da fórmula e o menos 2 do produto da diagonal. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. 1 vezes 5, 5. Cofator do elemento A33 é 5. Vamos calcular o cofator desse elemento aqui. Que elemento é esse? Cof A. Vamos ver, que elemento é esse? Ele está em que linha? Linha 2. Qual é a coluna dele? Coluna 1. Então, o cofator do elemento A21 vai ser o quê? Menos 1 elevado a I mais J, que é 2 mais 1, vezes, olha lá, eu vou eliminar a linha dele e a coluna dele. Aí sobra 2, 3, 4, 5. Então, 2, 3, 4, 5. E aí é só fazer o cálculo. Menos 1 aqui vai dar 3. Menos 1 a terceira, opa, o expoente vai dar ímpar. Então, continua menos 1. Aqui o resultado sempre vai ser 1 ou menos 1. Aí eu passo para cá. Ó. Diagonal principal, 2 vezes 5, 10. Diagonal secundária, 12. 10 menos 12, como o maior é negativo, o resultado vai dar menos. 12 menos 10, 2. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. Então, o cofator do elemento A21 é igual a 2. Mais um cofator. Vou calcular desse aqui, desse elemento aqui. Quem é esse elemento? Cof A. Ele está em qual linha? Primeira linha. 1, 2, 3. Ele está na terceira linha. E a coluna dele? Segunda coluna. Então vai ficar A3, 4. Opa. 3, 2. Né? Qual é a coluna dele? 2.
Então A3, 2. Não é A32, é A32, linha 3, coluna 2. Vai ser igual. Agora eu vou eliminar a linha dele, eliminando a terceira, e a coluna dele. Vai ser a coluna 2. Então vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, I mais J, vezes, o que sobra? 1, 3, menos 1, menos 1. 1, 3, menos 1, menos 1. Pessoal, como todo cálculo em matemática, é imprescindível a atenção de vocês. Prestem bastante atenção nos sinais, na hora de multiplicar, na hora de anotar. Concentração total. Então, 1, 3, menos 1, menos 1. 1, 3, menos 1, menos 1. Se na hora de transcrever esses elementos que sobram para cá, eu esquecer um sinal desse, já era, eu já perdi a questão. Temática exigente. Então aqui, 3 mais 2 dá 5, ímpar. Então vai ficar menos 1. Uma vez menos 1 dá menos 1, menos 3 vezes menos 1, menos 3. De novo aqui, olha, mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1, esse aqui. Agora menos da fórmula, porque agora eu vou para a secundária. Menos 1, menos 3 vezes menos 1, menos 3. Então fica 2 menos. Um é da fórmula e o outro é do resultado aqui do produto da diagonal secundária. Dá menos 3. Agora é só resolver. Menos com menos dá mais, para eliminar o parênteses, então vai ficar mais 3. Aqui vai dar menos 1, multiplica. Menos 1 mais 3, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então 3 menos 1 dá 2, sinal do maior mais. Então aqui vai ficar positivo. Menos 1 vezes 2, menos 2. Veja só, primeiro eu estou resolvendo isso aqui. Ó. Eu repeti o menos, está aqui, menos 1. E agora resolvendo isso aqui. Ó. Eu tenho menos 1 mais 3, quer dizer, 1 negativo e 3 positivo. 1 negativo, 3 positivo. Um negativo elimina um positivo. Então sobra o quê? 2 positivo. Aqui. Aí menos, 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 mais dá menos. E 1 vezes 2 dá 2. Então o cofator do elemento A32, ou seja, o cofator desse elemento aqui, é menos 2. Pessoal, eu aconselho vocês a assistirem esses vídeos aí quantas vezes for necessário. Então repete essa coisa aí do cofator, aí testa com outros elementos e tal, verifica, refaz os que eu fiz, para você ter certeza. Você precisa aprender. Matemática são etapas, então tu precisa aprender essa etapa. Venceu essa etapa, aí a gente passa para a segunda, como eu vou fazer agora com a nossa apostila. Então agora que a gente já entendeu o cofator, a gente passa então para o teorema de Laplace. Aqui, ó. Teorema de Laplace. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, onde n for maior ou igual a 2, quer dizer, uma matriz quadrada de ordem igual a 2 ou maior que 2. Aí segue para o infinito, aí. Pode ser de ordem 3, 4, 5, 6, qualquer ordem. Veja que a gente já está ampliando o nosso universo aí. Então, o determinante de uma matriz maior, uma matriz quadrada com ordem maior que 1, né, seja igual a 2 ou maior que 2, ela é obtida pela soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Então, vamos ver o que ele quer dizer isso. Então, aqui a gente tem um exemplo. Calcular o determinante da matriz A. Então, quando você vai calcular o determinante de uma matriz usando o teorema de Laplace, você escolhe uma linha ou uma coluna. No caso aqui, o autor escolheu uma coluna. Aí o que ele vai fazer agora? Então ele vai fazer determinante da matriz A, agora dessa matriz, vai ser igual
Veja só, eu vou calcular, eu vou pegar esse elemento aqui e vou multiplicar pelo cofator dele. Aí depois eu vou somar com o produto desse elemento pelo cofator dele e depois o produto desse elemento com o cofator dele. E o resultado já é o determinante. Vou fazer isso aqui no quadro para a gente ver esses detalhes. Tá? Então aqui eu tenho uma matriz A de ordem 3 e eu vou calcular o determinante dessa matriz usando o teorema de Laplace. Primeira coisa que eu faço, eu escolho uma linha ou uma coluna. Eu vou escolher essa coluna aqui. Então estou escolhendo essa coluna. E eu vou calcular agora o determinante dessa matriz, usando Laplace. Então a primeira coisa que eu vou fazer, menos 2, o determinante da matriz A é igual a menos 2 vezes. Então eu pego o elemento e calculo o cofator dele, coloco aqui. Ó. Então menos 1 vezes. Aqui em cima, no expoente, vai ficar a posição do elemento. Né? Veja que eu estou calculando o cofator de menos 2. Então, que posição ele é? 1, 2. Então, 1 mais 2. Linha 1, coluna 2. Vezes, segue aqui. Que sobra, né? Elimino a linha. A coluna já está marcada. Estou eliminando a linha, vai ficar 0, 2, 4, 7. 0, 2, 4, 7. Mais, vou fazer a mesma coisa com o outro elemento agora, com esse aqui. Ó. Então, 4, que multiplica quem? Cofator dele, que é menos 1 elevado a I mais J. I mais J de quem? Dele, desse elemento 4. Então, linha 2, coluna 2. Então, 2 mais 2 vezes determinante do que sobra. O que sobra aí? Vou eliminar, a coluna já está eliminada, vou eliminar a linha dele. Então sobra 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Mais. Continua. O último elemento agora. É o elemento 3. 3 vezes quem? Cofator dele. Menos 1 elevado. Qual é a posição dele? 3, 2. 3 mais 2. Vezes determinante do que sobra. Então eu vou eliminar a linha e a coluna dele. O que sobrou? 0, 3, 2. Opa, eu coloquei errado aqui. 1, 0, 3, 2. Então, 1, 0, 3, 2. Perceberam que tem que ter muita atenção? Qualquer vacilo aí é fatal. Então, resolvendo aqui nosso determinante. O determinante de A vai ser menos 2 vezes. Aqui vai dar 3, então é ímpar. Então aqui continua menos 1. 3 menos 1. Resolvendo o determinante aqui, ó, 0 vezes 7 dá 0. Menos 2 vezes 4, 8. Já fiz aí a primeira parte aqui, né? Agora mais 4 que multiplica. Aqui vai dar 4, então é par. Aqui vai ficar 1 positivo. Vezes, olha aí, aqui vai dar 4. Então menos 1 elevado à quarta, toda vez que o expoente aqui em cima for par, vai dar 1 positivo. Vezes, que 1 vezes 7 dá 7, menos 3 vezes 4, 2. Mais 3 vezes, aqui vai dar 5, menos 1 à quinta, menos 1. Aí 1 vezes 2 dá 2, menos 3 vezes 0, 0. Continuando aqui nosso cálculo, o determinante de A vai ser menos 2 vezes menos 1.
Aqui tudo é uma multiplicação. Ó. Então eu vou fazer só essa parte aqui. Ó. Menos dá mais, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 menos 8, menos 8. Mais 4 vezes 1 dá 4. 7 menos 12 dá menos 5. Mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então aqui vai ficar menos 3. Vezes 2 menos 0, 2. 2 vezes menos 8, menos 16. Aqui esse mais é do 4. Então, mais 4 vezes menos 5, mais com menos dá menos, 4 vezes 5, 20. E menos 3 vezes 2, menos 6. Como tudo é negativo, eu vou juntar tudo. Menos 16 com menos 20 dá menos 36. Com menos 6, menos 42. Então eu posso dizer que o determinante da matriz A, usando o teorema de Laplace, é menos 42. E a gente percebe aqui aqui na apostila, que ele foi calcular o determinante dessa matriz A, ele usou a coluna 1, mas também deu menos 42. Ó. Então, não importa a linha ou a coluna que você vai escolher, sempre vai dar o mesmo resultado. Okay? E se você aplicar Sarri aqui, também ia dar menos 42. Então, quer dizer, o teorema de Laplace é uma outra forma de você calcular determinante. Qual é a vantagem? É que você consegue calcular o determinante não só de uma matriz de ordem 3, mas de qualquer matriz. Aqui nesse exemplo, ele usou a primeira coluna, depois ele usou a terceira coluna, e o resultado também deu menos 42. Ok? E a gente passa agora para o nosso objetivo principal com o teorema de Laplace, que é calcular o determinante de uma matriz quadrada maior que 3. Então, no exemplo, eu tenho uma matriz quadrada A de ordem 4. Então, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Para calcular o determinante dessa matriz, não dá para fazer com Sarri. Então, vou usar o Laplace. Aí eu escolho uma coluna. Perceberam que quando eu estou multiplicando aqui, veja só, toda vez que quando eu escolho uma coluna, toda vez que eu vou calcular o cofator de um elemento, eu multiplico o cofator por ele. Por exemplo, 1 está aqui, ó. Então, o cofator do elemento A1, aqui. O segundo elemento é 0. 0 vezes o cofator desse elemento. Está aqui, ó. O outro elemento é 4. Então, está aqui, 4 vezes o cofator dele. E quando eu multiplico 0 vezes alguma coisa, dá 0. Então, quando eu tenho um elemento 0 numa coluna ou numa linha, eu não preciso nem calcular o cofator dele, porque depois eu vou multiplicar por ele, então vai eliminar, vai dar 0. Olha aqui, ó. Por exemplo, desse cálculo aqui, ó. Está bem aqui, ó. 0. Não influencia em nada. Então, na verdade, quando tem um 0 na linha ou na coluna, eu não preciso nem calcular o cofator dele. Então, aqui, quando eu fiz com essa coluna aqui, eu tive que fazer os 3 cálculos. Cofator do primeiro, do segundo e do terceiro. Quando o autor fez também o cálculo do determinante usando essa coluna, veja que ele multiplicou por 3, depois multiplicou por 2. Perdão, ele está usando a terceira aqui, né? 3, 2, 7. Então ele multiplicou por 3, multiplicou por 2 e multiplicou por 7. Para essa aqui, vai multiplicar por 1, por 0 e 4. Multiplica por 1, 0 e 4. Então eu já sei que aqui vai dar 0. Eu não precisava nem fazer esse cálculo aqui. Ó. Então o que eu faço para facilitar a minha vida? Eu procuro uma linha ou uma coluna que tenha o maior número de zeros. Vamos olhar aqui. Olha nessa aqui, ó.
Se eu pegar essa linha, eu só vou fazer dois cálculos, que é o cofator do 1 e do menos 2. Se eu pego essa linha aqui, eu vou fazer 4 cálculos, cofator do 1, do 3, do 2 e do 1. Se eu pego essa linha, eu também só faço dois cálculos, que é o cofator do 4 e do 3. Aqui, se eu pego essa linha aqui, ó, eu vou fazer 3 cálculos, cofator do 5, do menos 4 e do 2. Então eu escolho uma linha ou uma coluna com maior número de zeros. Por isso que o autor aqui escolheu a coluna 1. Por quê? Além de ele fazer o cálculo só com dois elementos, a multiplicação vai ser bem baixinha, vai ser 1 por 1 e por menos 2. Olha aí, escolhendo a primeira coluna. Cofator do elemento A1. Qual é o elemento A1 aí da minha matriz? É esse aqui, ó. Aí ele calculou o cofator do elemento. Aí agora, cofator do elemento A21, eu não precisava nem calcular porque é zero. Só vou pôr o A31, que é esse aqui, ó, menos 2. Calculando o cofator do A31, deu 34. Então veja, primeiro ele usou aqui uma organização. Primeiro ele calculou os cofatores daquela coluna. Aí agora ele vai multiplicar cada cofator pelo seu número. Então, como ele pegou coluna 1, ele vai multiplicar por 1, por 0, por menos 2, por 0. Então, veja só, ele vai pegar aqui o 1 vezes o cofator dele. Aí depois 0 vezes o cofator dele. Aí depois menos 2 vezes o cofator dele. E depois 0 vezes o cofator dele. Veja que vai ficar 1 vezes menos 25, aqui, ó. Depois 0 vezes 11, aqui. Depois menos 2 vezes 34. Estou pegando daqui, olha, 0, o último. O último é esse aqui, ó, 0 vezes 13. Está aqui, ó, 0 vezes 13. Depois é só fazer o cálculo todinho, somar tudo e o resultado é o determinante da matriz. Vamos fazer isso aí? Eu vou pegar essa mesma matriz aqui e vou refazer esse cálculo de determinante no quadro, para nós analisarmos aí os detalhes, tá? Então me acompanhe. Então eu tenho aqui a minha matriz A, que ela é de ordem 4, e eu vou calcular o determinante. Eu vou fazer o seguinte, lá no exemplo da apostila eles escolheram essa aqui, ó. Eu vou escolher outro, eu vou escolher essa linha aqui, ó. E tem que dar o mesmo resultado, né? Ok? Então vamos fazer o seguinte, como eu já sei que esse aqui é 0 e esse é 0, eu não preciso nem fazer deles dois, eu vou fazer do 4 primeiro. Vou começar aqui com 4. Um determinante da matriz A é igual a 4 vezes cofator dela, menos 1 elevado a linha 2, coluna 2. Então 2 mais 2 vezes o que sobra. Então, tirando a linha e a coluna dela, sobra o quê? 1, 2, 1, 1, 2, 1, menos 2, 3, menos 1, 0, menos 4, 2. Então, veja só, eu peguei o 4, que é o elemento que eu quero cofator, 4 vezes menos 1 elevado à posição 2, 2, 2 mais 2, vezes, eliminando a linha e a coluna, sobrou essa matriz aqui, ó. Agora mais, eu não preciso fazer desse, porque vai dar 0, então eu passo para esse aqui, ó. 3 vezes menos 1 elevado. Qual é a posição desse elemento? Linha 2, coluna 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Então 2 mais 4. Vezes, vou eliminar a linha e a coluna dele, né? Aí sobra
3, 2, menos 2 e 3, menos 2, menos 1 e 3, 0, 5 e 4. Reprisando aqui para a gente não se perder. Então eu quero calcular o determinante dessa matriz, ela é de ordem 4, e eu escolhi uma linha, eu escolhi essa linha aqui. Então 0 e 0 não preciso multiplicar, eu vou pegar o elemento aqui, 4. 4 vezes menos 1 elevado à posição dele. Linha 2, coluna 2, então 2 mais 2. Linha 2, coluna 2. Vezes, eliminando a coluna e a linha, sobra 1, 2, 1, menos 2, 3, menos 1, 0, menos 4, 2. Mais, agora desse aqui, ó, 3 vezes menos 1 elevado, linha, coluna, 2, 4. Vezes, eliminando a linha e a coluna do elemento que eu estou calculando, sobra 1, 3, 2, menos 2, menos 1, 3, 0, 5, menos 4. Veja como é importante você revisar, tem que ser com muita atenção. Pessoal, para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou calcular esse determinante aqui e esse. Estão percebendo que é uma matriz de ordem 3? Então, para calcular esse determinante, eu vou usar o Sarri. E eu vou fazer esse cálculo fora a parte aqui, vou fazer ele aqui embaixo. Eu vou pegar essa matriz aqui, 1, 2 e 1, menos 2, 3, menos 1, 0, menos 4 e 2. E vou calcular ela usando Sarri. Para usar a regra de Sarri, eu vou repetir as duas colunas aqui. 1, 2, menos 2, 3, 0, menos 4. Então eu peguei essas duas colunas aqui e repeti aqui. Estou resolvendo esse determinante aqui. Então aqui vai ficar 6, isso aqui dá 0, aqui vai dar 8 positivo, dá 0, aqui vai dar 4 positivo, 4 positivo, veja só, aqui dá 6, aqui, isso aqui dá 8, aqui, menos, porque agora eu vou trabalhar com as secundárias, menos, que dá 0, dá 4 positivo, e aqui vai dar 2, 4, 2, 4, 8 negativo. 6 com 8 dá 14, menos 4 menos 8 dá menos 4. 14 menos com menos dá mais, 14 mais 4, 18. Então, esse determinante aqui dá 18. Se você tem dúvida aí, procura a videoaula anterior que ela explica como resolver determinante usando Sarri. Então agora eu calculo o determinante desse outro aqui. Então vai ser 1, 3, 2, menos 2, menos 1 e 3, 0, 5, menos 4. Repetindo as duas colunas iniciais, porque eu vou aplicar Sarri. Então 1, menos 2 e 0. 1, menos 2 e 0. 3 menos 1 e 5. 3 menos 1 e 5. Aqui vai ficar 4 positivo, dá 0. Aqui vai ficar 20 negativo. Estou multiplicando, viu? Menos, eu vou para a secundária agora. Aqui dá 0, aqui vai dar 15. Isso aqui vai dar 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24, positivo. 4 menos 20 dá menos 16, menos 15 com 24 vai dar 39. Menos 16 com menos 39, a gente soma. Então aqui 6 com 9 vai dar 15, menos 55. Então o determinante dessa matriz aqui deu menos 55. Veja, eu optei em calcular o determinante à parte.
Agora eu vou juntar tudo aqui. Calculando agora, já com os determinantes calculados, agora eu posso calcular a expressão todinha. Então, 4 vezes menos 1 elevado aqui vai dar 4. Então, menos 1 a quarta dá 1 positivo. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Então, 1 vezes 4, 4 vezes 18 mais. Aqui também vai dar 1 positivo, porque aqui dá par. Então, aqui vai dar 1 também. 3 vezes 1, 3. Vezes menos 55. Então, o determinante de A vai ser 4 vezes 18 dá 72. Aqui uma multiplicação, olha. Então vai ficar mais com menos que dá menos. 3 vezes 55, 165. Esse é positivo e esse é negativo, então eu vou diminuir. Então 5 menos 2 dá 3, 16 menos 7 dá 9. Sinal do maior, menos 93. E aqui a gente pode conferir que o resultado realmente desse determinante da matriz é menos 93. Mesmo ele pegando outra coluna, nós pegamos a linha 2 e o autor aqui para calcular o determinante pegou a coluna 1, mas mesmo assim deu o mesmo resultado. Então quer dizer, independente da linha ou a coluna que você pegar, o determinante vai dar o mesmo. Agora você tem que ter uma atenção muito grande na questão dos sinais, colocando número, mexe com muito número, então tem que ter muita concentração. E nós temos aqui um exemplo, que é uma atividade resolvida, onde ele quer que você calcule o conjunto solução da equação. Veja só, nós chamamos isso aqui de equação matricial. Então, nós vamos aplicar aqui o procedimento do teorema de Laplace. Veja que ele já está me dizendo que o determinante dá zero. Então, vamos fazer isso aqui no quadro para a gente ver como fica. Bom, então eu tenho aqui uma equação matricial. Por que equação matricial? Porque dentro da minha matriz aparecem letras. E eu quero calcular o valor de x. Ele já está me dizendo que o determinante é zero. Ele está dizendo assim, para esse determinante dar zero, qual deve ser o valor de x? Então vamos calcular. E eu vou escolher uma linha ou uma coluna. Poderia escolher essa linha aqui, tem 3 zeros. Eu vou escolher essa linha aqui. Então, e aqui é zero, não precisa, aqui também não, e nem aqui. Eu só vou precisar calcular o cofator desse aqui. Ó. Então vai ficar assim. Ó. X vezes, primeiro elemento multiplica, menos 1 vezes, qual é a posição dele? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mais 3. Vezes o determinante do que vai sobrar aí. Então eu vou tirar a linha dele, já tirei, e vou tirar a coluna agora. Então sobra o quê? 1, x, 1, 0, 1, 2, menos 2, 3, e menos 1. Que é igual a 0. Ele já está me dizendo que o determinante dá 0. Veja só, eu só preciso de um cofator, que é desse x aqui. Ó. Esse não preciso, nem esse, porque é 0. Então eu só preciso desse aqui. Quer dizer, a linha mais viável para eu pegar é essa aqui, ó, que tem 3 zeros. Okay? Já pensou se eu pego essa coluna aqui, para calcular os cofatores? Eu vou ter que fazer 4 contas. E vai dar certo. Qualquer linha, qualquer coluna que eu pegar dá certo. Inclusive essa aqui, se eu pegar também dá certo. Mas essa tem 3 zeros. Então ficou isso aqui. Ó. Bom, então eu tenho essa expressão aqui. E eu vou começar logo resolvendo esse determinante. Como ele é de ordem 3, então eu vou usar Sarri. Vou pegar ele à parte aqui. Ó. 1x1, 0, 1, 2, menos 2, 3 e menos 1. Aplicando Sarri, eu vou repetir as duas colunas. 1, x, 0, 1, menos 2 e 3. Então vamos lá, não importa o que vai dar aqui. O que eu calcular aqui
que eu encontrar aqui é o resultado desse determinante, que eu vou substituir na expressão. Então aqui vai dar menos 1. Isso aqui vai dar menos 4x, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes x, 4x. Menos com mais dá menos. Né? Isso aqui dá 0, vocês vão colocar. Aí agora eu vou para a secundária. Aqui dá 0, aqui dá 6, então menos, aí 6. Vejo menos, porque agora eu vou fazer secundárias, abro parênteses. Então menos aqui e aqui menos 2. Menos 1 menos 4x não dá para fazer, então eu só repito. Porque esse termo não tem letra e esse tem. Então eles não são semelhantes, são termos diferentes. Eu só repetir. 6 menos 2 dá 4. Então aqui vai ficar menos 4. E não dá para somar esses dois, mas dá para pegar esse aqui com esse aqui. Ó. Então fica menos 4x, menos 1 com menos 4, menos 5. Então esse determinante aqui dá menos 4x menos 5. Quer dizer, esse daqui. Menos 4x menos 5. Isso aqui vai dar um positivo, porque menos 1 aqui vai dar par, dá um positivo. 1 vezes x dá x. Então fica x vezes menos 4x menos 5. Veja, menos 4x menos 5 é o determinante que eu calculei agora há pouco, usando Sarri. Então deu isso aqui. Aqui é igual a 0. Aqui eu vou multiplicar, olha, esse vezes esse e depois esse vezes esse. Chama-se propriedade distributiva. Mais ou menos dá menos. X vezes 4x, 4x ao quadrado. Mais ou menos dá menos. X vezes 5, 5x igual a 0. Bom, deu uma equação de segundo grau, né? Eu vou resolver, vou usar a forma de Bhaskara aqui. Ó. Veja só que A é menos 4, B menos 5 e C é 0. Usando Bhaskara, primeiro eu vou calcular o delta. Delta é B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B ao quadrado menos 5 ao quadrado. 4 vezes o A menos 4 vezes o C, por exemplo. Menos 5 ao quadrado dá 25. Como isso aqui é um produto só e tem zero, isso aqui tudo dá zero. Então fica só 25. X é igual a menos B, a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? Menos B, B é 5 negativo. Então menos da fórmula, menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 25. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 4. Então aqui menos com menos dá mais. Mais ou menos. Raiz de 25 é 5. 2 vezes menos 4, menos 8. Eu já consigo separar. Ó. X uma linha. 5 mais 5, 10 sobre menos 8. 5 mais 5, 10, dividido por menos 8. Que não dá a divisão exata, então eu vou simplificar. Eu dividir por 2, dividir por 2. Dá menos 5 sobre 4. X duas linhas. 5 menos 5 dá 0, dividido por menos 8. 0 dividido por menos 8, 0.
Eu tenho duas respostas para x, menos 5 sobre 4 e 0. Como ele encontrou aqui, ó, duas respostas para x, ó, 0 e menos 5 sobre 4. Então veja que ele usou a mesma linha e coluna que eu usei, ó, a mesma linha aqui, olha. Terceira, ó. Olha, a terceira linha possui maior número de zeros. Então vamos usar ela. Aí ele fez aqui, tal, e aí você teve ali bem detalhado, né? Isso aí, assim a gente encerra aí a última parte do conteúdo e a gente passa aqui já para a terceira atividade. Terceira atividade, no caso aqui é bimestre, tá? Segundo bimestre. Então você vai calcular o determinante dessas matrizes aqui, olha. E a gente vai usar aqui, como ela é uma ordem maior que 3, a gente vai usar o Laplace. Então você vai aplicar tudo isso que eu mostrei para vocês agora. Essa terceira questão aqui, ela é semelhante a essa que a gente fez por último agora, olha, uma equação matricial. E a quarta também, ó, é uma equação e você vai achar o valor de x. E a quinta é semelhante à primeira e à segunda. Você vai calcular o determinante aqui usando Laplace. No caso dessa quinta, eu aconselho vocês usarem ou a coluna 1, ou melhor, a coluna 1, né? Que tem dois zeros. Aqui, olha, veja só essa quarta. A coluna 3 tem 3 zeros. Muito boa para ser usada. Aqui, eu usaria a linha 2. Professor, mas não tem X nela, não tem problema. Quando você montar os produtos, ele vai aparecer. E também, olha essa outra aqui. Ó. Essa aqui eu usaria a linha 1. E essa aqui eu usaria a coluna 1. Ok? Então, veja o vídeo quantas vezes for necessário. Façam os cálculos aí para ter certeza. Marque a alternativa correta. E bom estudo para todos. Pessoal, e assim a gente encerra aí essa última parte do conteúdo, já entra na terceira atividade e a gente já se prepara depois dessa atividade para a avaliação. A avaliação vai cair questões dessas três atividades que nós fizemos. Eu tirei questões da primeira, da segunda e da terceira e montei a provinha de vocês aí que em data oportuna. Então, bom estudo para todos, fiquem com Deus e com Deus eu vou.